Bem, pessoal, continuando o nosso estudo do ponto em geometria descritiva, hoje nós vamos estudar o que são coordenadas descritivas. Um ponto, ele pode ser representado por três coordenadas, x, y e z. A representação, a forma de representação é entre colchetes, a primeira coordenada, ponto e vírgula, a segunda coordenada, ponto e vírgula, a terceira coordenada. Esse ponto e vírgula é muito importante na separação das coordenadas, porque nós vamos trabalhar com números decimais também. Então, se nós não colocarmos a separação com ponto e vírgula, poderá haver uma confusão na medida exata. Bem, no nosso trabalho aqui, essas três coordenadas, elas serão medidas em centímetros, tá? Mas vamos ver o que elas significam no espaço. Bem, a primeira coordenada é a coordenada x, ela é chamada de abscissa. Então, o que é a coordenada abscissa? Ela é nada mais, nada menos do que a distância da linha de chamada do ponto a uma origem que nós temos colocado na linha de terra. Por exemplo, eu posso colocar essa minha origem, vou colocar aqui, ó. Vou chamar aqui da minha origem. O que significa? Que eu vou contar, a partir dessa origem na linha de terra, tantos centímetros em que eu vou colocar na épora a linha de chamada do meu ponto. É como se aqui nós tivéssemos nesse ponto O um plano perpendicular aos dois planos de projeção mongianos e nós mediríamos a distância do ponto no espaço a este terceiro plano, tá? Então, aqui, nesse ponto O, que eu coloquei aqui na linha de terra, imaginem que passe um plano perpendicular a π' e a π. Então, a distância do ponto A a este plano será a distância da linha de chamada do A até aqui a origem onde está passando esse plano, e eu marquei aqui o posicionamento dele. A mesma coisa para o ponto B, ó. Essa aqui vai ser a distância do ponto B a este plano perpendicular a π'. Aqui vai ser a distância do ponto C, a linha de chamada dele até a origem, e aqui vai ser a distância do ponto D até este plano, quer dizer, a distância da linha de chamada até a origem que é colocado na linha de terra. Bem, após nós posicionarmos essa origem na linha de terra, ela não poderá mais ser trocada, ela não poderá sofrer alteração de posicionamento. Então, escolhida essa origem, começaremos a marcar a partir dela. E teremos uma convenção também. Todo ponto que nessa coordenada abscissa vier sem sinal na frente da coordenada, significando ser positivo, ou mesmo vir o sinal positivo, a linha de chamada do ponto será traçada à direita do ponto que você escolher como origem. E se na coordenada x vier o sinal negativo, significa que a linha de chamada será representada à esquerda desse ponto origem que você escolheu. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo e vocês vão entender bem. Então, só precisam guardar que abscissa com sinal positivo ou sem sinal, linha de chamada direita da origem sobre a linha de terra, na linha de terra, e abscissa negativa, linha de chamada à esquerda da origem na linha de terra, tá? A segunda coordenada é chamada de afastamento. O que significa o afastamento de um ponto no espaço? Afastamento do ponto é a distância do ponto no espaço ao plano vertical de projeção, ao plano. Isso é afastamento. Mas reparem que aqui, ó, é um paralelogramo. Logo, este tamanho, a distância do ponto ao plano vertical de projeção, é a mesma distância da projeção horizontal do ponto até a linha de terra. Isso aqui é um paralelogramo. Então, na épora, nós vamos colocar esta segunda coordenada
descritiva, chamada afastamento, como sendo a distância da projeção horizontal do ponto até a linha de terra. E vamos convencionar também o seguinte: todos os pontos que estejam à frente do plano vertical de projeção, que eu já falei para vocês desde o primeiro vídeo, que o nosso observador vai estar posicionado nessa região aqui, então, para nós, à frente do vertical de projeção, o afastamento virá nas coordenadas com sinal positivo. Aqui o afastamento positivo, nessa região aqui, tá? E os pontos que estejam atrás do vertical de projeção, aqui o afastamento receberá um sinal negativo. Então, aqui virá com sinal negativo. Então, afastamento positivo, pontos nessa região do espaço. Afastamento negativo, pontos nessa região do espaço, tá? Bem, agora a terceira coordenada, chamada cota. A cota é a distância do ponto no espaço ao plano horizontal de projeção. Isso aqui é a cota, ó. Essa distância do ponto objetivo no espaço ao plano horizontal de projeção. Na época, por ser isso aqui um paralelogramo, esse tamanho vai ser representado, ó, pela distância da projeção vertical do ponto até a linha de terra. Então, aqui nós vamos colocar essa medida que virá na coordenada cota. Também teremos aqui uma convenção. Pontos acima do horizontal de projeção, acima do horizontal, terão cota positiva. Positiva ou sem sinal. Então, aqui e aqui, cota positiva. E pontos abaixo do horizontal terão cota com sinal negativo. Reparem, nós falamos que aqui nós teremos medidas, então esses sinais não significam distâncias negativas, porque não existe distância negativa, isso é apenas uma convenção, né, para a localização do ponto no espaço, mas não vamos discutir isso, porque convenção não se discute, convenção a gente aplica, tá bom? Então, nós vamos dar alguns exemplos, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o ponto A, dizer que ele tem uma abscissa 6, tem um afastamento 3 e tem uma cota 3. Então, significa que a linha de chamada do A vai passar a 6 centímetros de um ponto que eu vou escolher como origem na linha de terra. Ele dista 3, em escala de desenho, né? 3 centímetros do plano vertical de projeção e dista 3 centímetros do plano horizontal de projeção. Reparem que a abscissa está positiva, o afastamento está positivo e a cota está positiva. Mas vamos ver o que isso significa. Vamos aqui ao nosso desenho. Traçamos a linha de terra, marcamos uma origem arbitrária, onde eu queira sobre a linha de terra, e meço, como aqui é o sinal positivo, ó, eu meço 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros e passo a linha de chamada do ponto A, certo? Bem, se o ponto A tem afastamento positivo e cota positiva, ele está nessa região, ó, afastamento positivo, cota positiva. Então, o ponto A, nós podemos dizer que ele pertence ao primeiro diedro. Mas reparem também que, além disso, a razão entre cota e afastamento é igual à unidade. O ponto A dista igualmente do plano vertical, como dista igualmente do plano horizontal. Então, nós podemos dizer também que o ponto A pertence ao bissetor ímpar no primeiro diedro. Certo? Vamos, então, representar as projeções do ponto A na épora.
Ponto em primeiro diedro, já sabemos, projeção vertical acima da linha de terra, projeção horizontal abaixo da linha de terra. Então, aqui a projeção vertical de A, aqui a projeção horizontal de A, está o ponto A representado em épra e localizado no espaço. Vamos ao ponto B. 1 de abscissa, menos 2 de afastamento e 2 de cota. Bem, vamos analisar então os sinais de afastamento e cota. Afastamento negativo, vem com sinalzinho negativo na frente, quer dizer que o ponto está nessa região aqui, ó, em algum lugar atrás do vertical de projeção. Mas como ele apresenta cota positiva, é porque ele está acima do horizontal. Então, atrás do vertical, acima do horizontal, o ponto B está nessa região no segundo diedro. A mesma coisa, ó, razão entre cota e afastamento em valor absoluto é a unidade. Então, eu posso dizer também que o ponto B pertence ao bissetor par do segundo diedro, porque cota e afastamento em valor absoluto são iguais. Na épra, vamos representar 1 de abscissa positiva, linha de chamada direita da origem, uma unidade. Afastamento, menos 2, cota menos 2, ponto no segundo diedro, ó. Já sabemos que ponto em segundo diedro tem em épra as duas projeções representadas acima da linha de terra. Então, projeção vertical de B, projeção horizontal de B. Iguais, né? Mesmo tamanho, cota e afastamento acima da linha de terra. Vamos passar ao ponto C. Menos 2 de abscissa, menos 1 de afastamento, menos 2 de cota. Então, vamos lá. A abscissa nós já sabemos, ó. Temos aqui a origem, a abscissa negativa, já vou passar a linha de chamada do C, 2 unidades à esquerda da minha origem. Apenas isso que serve a abscissa. Agora, vamos localizar o ponto no espaço. Bem, afastamento negativo, com sinal negativo, significa que o ponto está atrás do vertical de projeção. Cota negativa, com sinal negativo, ponto abaixo do horizontal. Então, atrás do vertical, abaixo do horizontal, o ponto está em terceiro diedro, está nessa região aqui. Reparem que a razão entre cota e afastamento não é a unidade, então eu digo simplesmente que o ponto C pertence ao terceiro diedro. Vamos representar em épra as projeções do ponto C. Então, nós já vimos a abscissa, menos 1, menos 2. Agora, vamos lá. Ponto em terceiro diedro. Nós já sabemos que a projeção horizontal será representada acima da linha de terra e a vertical abaixo da linha de terra. Então, aqui a projeção horizontal, aqui a projeção vertical. Afastamento e cota. Ponto D. Ponto D tem abscissa 2 positivo, afastamento 2 positivo, cota 2 negativo. Então, vamos ver a abscissa. Então, 2 positivo, eu meço na linha de terra a partir da origem 1, 2 centímetros, traço a linha de chamada do ponto D. Agora, vamos localizar o ponto no espaço para nós sabermos como representar as suas projeções na épra. Afastamento com sinal positivo, ponto localizado à frente do vertical de projeção. Cota com sinal negativo, ponto abaixo do horizontal de projeção. Então, à frente do vertical, abaixo do horizontal, ele está no quarto diedro. Já consigo concluir isso. Vou olhar como a razão não é a unidade entre afastamento e cota, eu digo simplesmente que esse ponto pertence ao quarto diedro. Na épra, vamos lá. 2 de abscissa, 1, 2 centímetros, 3 de afastamento
e 2 de cota. Sabemos que ponto em quarto diedro, as duas projeções são posicionadas em épura abaixo da linha de terra. Então, cota e afastamento. Cota 2, afastamento 3. E temos, por último, o ponto E, com abscissa 8, afastamento 0, cota 0. Então, nós temos aqui o ponto com abscissa 8. Então, medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À direita de O, afastamento 0 e cota 0. Bem, se ele tem afastamento 0, ele no espaço não tem distância ao plano vertical de projeção. Se ele tem cota 0, ele no espaço não tem distância ao horizontal de projeção. Então, ele está nos dois planos ao mesmo tempo. E qual é o elemento que pertence aos dois planos ao mesmo tempo? A linha de terra. Então, esse ponto E pertence à linha de terra. Em épura, a projeção de todo ponto na linha de terra, as projeções na própria linha de terra. Ok? Obrigada, até a próxima.